Nesse bloco a gente vai falar então de como eu posso usar o inbound marketing que a gente apresentou na última aula para montar um processo sistemático de aquisição de clientes. Então vou mostrar algumas etapas, algumas coisas que a gente tem que fazer como um todo e começar pelas duas primeiras, que são atração e conversão. Basicamente, esse processo ele se estrutura em formato de funil. Eu tenho um passo a passo que indica desde como eu vou atrair as pessoas para o meu site, para que eu possa usar a internet como canal mesmo de aquisição de clientes, até como eu vou converter esses caras em visitantes, em vendas. No meio do caminho tem uma etapa que vocês estão vendo ali que são os leads, a geração de leads. Sei que para muita gente esse termo não é muito conhecido, ainda não é muito familiar, mas logo na etapa de conversão eu vou explicar um pouquinho melhor o que são isso, o que é isso e por que a gente trabalha com esses caras. Começando pela atração, existem algumas coisas que a gente pode fazer para chamar a atenção das pessoas. Eu não vejo nenhuma tão poderosa quanto a produção de conteúdo de qualidade. Se você produz um conteúdo que ajuda o seu potencial cliente, que entrega valor para ele, que é interessante para esse cara, esse conteúdo tende a ajudar muito. Esse conteúdo tende a ser o que as pessoas querem encontrar quando fazem, por exemplo, uma pesquisa no Google. Esse conteúdo é o que as pessoas enxergam valor e compartilham nas mídias sociais. Então eu vejo muita gente me perguntando: André, eu quero usar melhor as mídias sociais, como é que eu faço para ter mais sucesso nisso no marketing digital? O que as pessoas mais fazem no marketing, no Facebook, no Twitter e outras redes? Elas indicam coisas que elas viram e acharam interessantes. Então, se você produz um conteúdo que é bacana, que é interessante, você está dando munição para essas pessoas falarem bem de você. Então, trabalhar com um conteúdo de qualidade, com um conteúdo que as pessoas realmente vão se sentir engajadas e que realmente vai fazer a diferença para elas, é a melhor coisa que você pode fazer para divulgar o seu negócio. Mas a gente não precisa necessariamente parar por aí. Existem algumas coisas que podem, inclusive, potencializar esse conteúdo. Por exemplo, o Google, quando a gente está olhando para os resultados dele, a gente tem ali uma parte que são os resultados pagos, mas a gente tem os resultados gratuitos. Para aparecer nessas posições gratuitas, existem algumas técnicas e algumas coisas que a gente pode fazer. É o que se chama em marketing digital de SEO, Search Engine Optimization, otimização para as ferramentas de busca. Então, a forma como eu coloco algumas palavras ao longo da página, em algumas partes do código, como eu estruturo melhor como o site está montado, pode fazer toda a diferença para que o Google entenda o meu resultado, o meu conteúdo como o mais relevante para o usuário e coloque ele nas primeiras posições. E uma outra possibilidade que a gente tem também de otimização é trabalhar principalmente com os anúncios pagos. Os anúncios pagos eu posso usar tanto o Google, então você vê no Google que aparece ali um amarelinho indicando que é anúncio toda vez que alguém está pagando, e eu pago pelo clique. Então se eu vou lá e anuncio, por exemplo, aqui em Florianópolis eu tenho um sushi e eu compro a palavra sushi em Florianópolis, o meu anúncio vai aparecer lá nas primeiras posições e eu só pago para o Google se alguém de fato clicar no meu anúncio. Então eu consigo medir um pouquinho melhor qual que é o retorno, se eu estou conseguindo fazer vendas, se as pessoas estão entrando no meu site, estão baixando um cupom, fazendo alguma coisa ou não, né? Mas não se limite ao Google. Por exemplo, Facebook Ads também são ótimas formas de você promover seu negócio. A gente tem anúncios no LinkedIn que acabam servindo mais para quando você vende para um público corporativo. Existem anúncios que você pode negociar direto com alguns outros canais. Então, o conteúdo é muito bacana e aparecer no Google gratuitamente, viralizar nas redes sociais, sem dúvida são caminhos muito valiosos e que podem acontecer, mas isso dificilmente acontece da noite para o dia. Isso é algo que você vai construindo com o tempo, ganhando autoridade, ganhando audiência, e com o tempo você consegue extrair mais resultados disso. Agora, os anúncios ajudam muito do dia para a noite. Eu posso colocar no ar um anúncio e já começar a trazer tráfego. Então, para a gente dar esse start, para a gente dar esse empurrão inicial, eles podem ajudar muito na alavancagem. A gente vai ter depois uma outra aula mais específica só sobre atração de tráfego, só sobre como trazer mais gente para o seu site. Então lá a gente vai entrar em muito mais detalhes em cima de cada uma dessas coisas. Agora, se eu trouxe essas pessoas todas para o meu site
e coloquei elas lá e quero fazer a venda, não necessariamente fazer a venda direto é o melhor caminho. Vou explicar um pouquinho melhor. Falando de conversão, a gente tem um cenário em que o slide mostra aí uma pesquisa do Chat Homes. Basicamente 3% do seu mercado está comprando agora. 7% está disposto a ouvir. E os outros 90%, basicamente de alguma forma, não está interessado. Faço palestras, viajo bastante. Em geral, quando eu tenho uma audiência, um público, eu faço o teste na hora. Eu peço para levantar a mão, por exemplo, quem está se mudando de um apartamento, quem está com uma viagem marcada ou está em vias de marcar, quem está trocando de carro. A gente vê que é sempre um percentual muito pequeno da audiência. E eu acho que você já deve ter passado por algumas situações de bater na porta do seu potencial cliente e ouvir, por exemplo, que o orçamento do ano dele já está fechado, ou que ele está sem dinheiro agora, ou que ele está super corrido no momento, mas para você voltar daqui um mês. Enfim, por diferentes motivos, mesmo que alguém seja o seu público-alvo, pode ser que ele não esteja no momento mais adequado para comprar. Pode ser que essa compra ela faça muito mais sentido daqui a algum tempo, um pouco mais à frente. E é aí que a maioria dos sites acaba errando. Por que eles acabam errando? Porque eles só dão a opção de você comprar ou não. Basicamente eu vou lá, compro o produto ou saio. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho outra forma de receber valor. E aí todo aquele esforço que a gente está botando, seja em anúncios, seja em otimização para o Google, em qualquer forma que eu tenha para trazer tráfego, eu posso estar jogando no lixo. Porque mais de 90% dos caras não estão interessados. Quando eu pego um e-commerce, por exemplo, no Brasil, né, um site que está vendendo ali diretamente online, a taxa de conversão média, ou seja, a quantidade de pessoas que compra em função daquelas que visitam é de no máximo 2%. A gente tem uma média, na verdade, de 1,5%, algo assim. Então, quer dizer, grande parte das pessoas está entrando ali, visualizando as coisas e saindo sem levar nada. E pior, dificilmente essas pessoas vão voltar. Elas nem sempre vão lembrar do seu negócio, vão lembrar do endereço. Principalmente se o contato, ela acabou de descobrir via Google, entrou, viu, não tinha nada para ela ali, fechou. Muito dificilmente ela vai lembrar mais. Então, é por isso que a gente trabalha com uma outra técnica que faz muito sentido na vida real. Se eu falo para você, por exemplo, que uma venda é do primeiro encontro, é como ir do primeiro encontro ao casamento, acho que algumas coisas ficam bem mais claras. Pensa que você vai sair hoje, você assistiu esse vídeo, resolveu que à noite vai sair e vai para uma balada. Chegou lá, conheceu uma pessoa super legal, super bacana, se deu bem, passou a noite inteira junto. Chega no final, essa pessoa se abaixa, se ajoelha e te pergunta: quer casar comigo? Quais são as chances de você aceitar esse pedido de casamento? Se você não for muito louco aí, elas são praticamente zero, né? 0,000%. Agora, se essa pessoa muda a pergunta e te pede em namoro, para a maioria dos casos a chance ainda é muito baixa, mas ela aumenta um pouquinho em relação ao casamento. Agora, se ao invés de pedir em namoro, ela pede o telefone, aí tá bem mais fácil, tá bem mais ok. Do telefone ela te chama para sair de novo. Se você sai de novo, depois marca um jantar. Depois do jantar, marca uma viagem. Da viagem, pede em namoro. Namorou 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, pediu em casamento. A chance não aumenta significativamente? A mesma coisa acontece quando a gente está comprando e vendendo. Muitas vezes no primeiro encontro, no primeiro momento, a gente chega e já pede em casamento. A gente chega e já quer vender. A gente já tem essa ânsia de o que eu faço para você comprar logo. E às vezes a pessoa não está no tempo certo ainda, não está no timing certo. Então eu tenho que pensar em uma forma de pegar o telefone na balada, que é eu conseguir não necessariamente dar espaço final, mas eu dar um passinho a mais, e depois um passinho a mais, e depois um passinho a mais. Eu tenho que ganhar a confiança dessa pessoa, eu tenho que mostrar ao longo do tempo que eu sou confiável, que eu sou interessante, para que quando chegar o momento, eu já tenha essa relação estabelecida e a opção acabe se tornando muito mais natural. E é por isso que a gente trabalha com o que a gente chama de uma mecânica de geração de leads. Então, o que é um lead, para quem não é familiar ao termo? Um lead é basicamente um contato, né? Alguém que deixou as informações de contato para você e que tem interesse no seu mercado. Então, por exemplo, se alguém entrou no seu site e pediu um orçamento, esse cara é um lead. Ele deixou as informações de contato, você consegue falar com ele e ele tem algum interesse no seu mercado.
Só que a gente trabalha com uma mecânica de geração de leads que é um pouquinho mais indireta. O que eu costumo fazer em geral nas resultados digitais? Eu tento criar uma oferta de muito valor, uma oferta que é muito bacana. Então, na RD, por exemplo, a gente trabalha muito com e-books. Um vídeo como esse, por exemplo, é uma oferta legal. Estou ensinando via vídeo. Às vezes um cupom para ganhar algo muito bacana, um desconto muito legal, enfim. Eu posso criar alguma coisa que seja interessante para a pessoa e tem que ser interessante independente do momento de compra. Então, por exemplo, eu vendo uma ferramenta de marketing digital, mas você não precisa ainda estar comprando uma ferramenta de marketing digital para assistir um vídeo desse e achar interessante. Então tem que ser interessante independente da pessoa estar disposta a comprar o seu produto ou não. Só que eu não vou colocar isso abertamente, eu vou colocar isso atrás de um formulário. E aí entra o que a gente chama no marketing digital de landing page. O que é uma landing page? É uma página que eu crio focada em fazer a conversão, em fazer você preencher o formulário e me passar esses dados. Então você só vai ter acesso ao e-book, ao vídeo, ao cupom, ao que quer que seja que você tenha criado de oferta de valor, se preencher esse formulário. E aí eu vou promover essa página específica ao longo do meu site. Então quando o cara entra na página principal do meu site, na página inicial, não vai ter mais só lá a página de produtos, que é 880, que é ou eu compro ou eu saio. Vai ter do lado uma série de materiais, uma série de coisas que são super interessantes e que mesmo se eu não comprar agora, eu posso clicar, entrar lá, preencher o formulário e aí eu me torno um lead. A partir do momento em que eu me torno um lead para a empresa tem condição de dar os próximos passos, de me mandar um e-mail, de me ligar, de ir tocando o relacionamento, de ir ganhando confiança, de ir me ensinando mais sobre esse mercado ao longo do tempo, para que quando chegue o momento de compra, eu já fale diretamente com essa empresa e consiga efetivar assim uma compra de alguém que eu confio. Então esses próximos passos de relacionamento e venda e depois análise são as coisas que a gente vai tratar no próximo bloco. Esse a gente fecha aqui falando sobre atração e conversão. Até mais.